Paz do Senhor, igreja. Vamos orar? Deus de amor, Deus de misericórdia, graças te damos, Senhor, por estarmos na tua casa. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, Senhor, porque ontem nós vimos aqui, Jesus, nesse lugar, Senhor, ensinado, meu Deus, o teu precioso sangue, Jesus. Nós vimos aqui, Senhor, o quanto o Senhor sofreu por cada um de nós, ó meu Deus. Nós vimos aqui, Senhor, que o Senhor ressuscitou, ó meu Deus. Mesmo nós não merecendo, Senhor, o Senhor nos amou e nos dá a tua graça. A tua graça e a tua misericórdia, Senhor, permitem, Senhor, que eu esteja aqui hoje. E eu te agradeço, ó meu Deus, porque eu sei que eu sou tua filha amada, Senhor. E eu peço a ti, ó meu Deus, enche-me do teu Espírito Santo. Que o teu poder, Senhor, possa ser declarado aqui nessa noite. Deus de amor, que não seja de mim, Senhor, mas que seja, Senhor, a tua palavra, conforme o Senhor colocou no meu coração. Deus de amor, eu peço a ti, Senhor, derrama sobre nós, ó meu Deus, segundo a tua porção, ó meu Deus, para cada um nessa noite. Derrama sobre nós, ó meu Deus, segundo a nossa porção nessa noite. É que eu te peço em nome de Jesus. Agradecemos a Deus, né, por estarmos no finalzinho de mais um mês de março. E eu quero agradecer aqui também a diretoria da igreja, né, que nos apoiou, que apoiou o Ministério de Ensino, para que as mulheres estivessem ocupando esse lugar de honra o mês inteiro. E agradeço também o pastor Elias, né, que nos ajudou com as mensagens. E eu quero agradecer também. Se eu falar o teu nome, eu vou pedir para que você fique de pé. Só um pouquinho. A Alexandra, a Ana Júlia, a Ângela, a Ariane, a Carol, a Darlene, a Fátima, a Hanna, a Maria Isabel, a Maria Mariano, a Regina, a Tatiane e a Valdinete. Vocês podem ficar de pé um pouquinho? Irmãs, obrigada. Obrigada pelo sim de vocês ao chamado do Senhor. Obrigada porque vocês se colocaram à disposição para trazer aqui a palavra de Deus. Obrigada por ter trazido a nós o mês inteiro as palavras de bênção. E vocês sim são bênçãos nas nossas vidas. Eu honro e agradeço pela vida de vocês. Só para constar, a honra é diferente de adoração, tá? Significado de honra: princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Por que eu digo isso? Eu não aprendi o que era isso na minha infância. Eu vim aprender agora, depois de velha, depois de tantos anos de vida, eu vim aprender isso, né? E eu acho importante, se você, nessa minha fala aqui, lembrou de alguém, né, que merece a honra, passa uma mensagem, dá uma ligadinha, né? É importante a pessoa também se sentir amada. Chamado, vocação ou propósito? A gente viu aqui muito já sobre chamado, né? Várias mulheres inspiradoras. Mas, segundo o dicionário, chamado é um ato de atrair atenção por meio de um som ou gesto. É o ato de pronunciar o nome de alguém para pedir aproximação. Significado de vocação: disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, de uma função ou profissão, o ato ou efeito de se denominar. O significado de propósito: intenção de fazer algo, aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade. Entendendo daí o significado das três palavras, que elas são muito próximas, o que nos diferencia? Você já deve ter ouvido que alguém recebeu um chamado de Deus, né? Ou então, eu tenho uma vocação colocada por Deus.
Deus tem grande propósito na tua vida. Provavelmente, né? Eu sou uma pessoa que já escutei bastante isso, vocês provavelmente também. Mas nós somos seres únicos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele que colocou em nós os nossos dons, os nossos talentos e as nossas vocações. Eu trouxe um vídeo que ilustra um pouquinho isso. Eu vou pedir para os meninos colocarem. A gente precisa honrar a vida deles também, né, gente? Porque ontem 3 horas e quanto de live? 3 horas e 40 de live. Né? É uma equipe maravilhosa. Que Deus continue abençoando vocês. A gente tem o vídeo? Esperar um pouquinho, então nós vamos esperar um pouquinho. Vamos. Ali, os dois, eles tinham a mesma vocação, o mesmo dom. A gente pode aprender alguma coisa, a gente pode se esforçar, aprender e exercitar? Pode, né? Mas não vai ser do mesmo jeito, porque o dom é dom, né? É algo dado por Deus. Eu posso entrar numa aula de canto, como vou fazer agora, né? Eu vou cantar igual a Aline, mas de jeito nenhum é
o dom dela, gente do céu, né? Eu não vou chegar a esse patamar, mas eu quero aprender a cantar. Posso aprender a cantar? Né? A gente pode chegar no mesmo propósito, né? Que seria, no meu caso, aprender a cantar. No caso dos dois ali, o propósito deles era fazer a cesta, né? Então, o que acontece? O primeiro tinha o dom, já era, né, intrínseco nele, era dele aquilo. Então, ele fazia com a maior naturalidade. O outro, o que ele teve que fazer? Ele teve que usar os dons dele. É de uma forma exagerada? Não, imagina, a pessoa medir lá tudo, né? Quantos de fazer cálculo e soma, né? Fórmula. Ele chegou no propósito dele? Ele chegou no propósito dele. Os dois tinham propósito e eles conseguiram chegar a esse propósito. E aí, a gente tem que cuidar com isso também, né? A gente chegou a falar disso na escola bíblica ontem, que a gente precisa usar os nossos dons e talentos. E quando a gente não sabe qual que é o nosso chamado dentro da igreja, a gente precisa experimentar, né? Se eu não sei no que eu sou boa, né? Vamos. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Eu gosto, tá? É um negócio que eu gosto mesmo, é de estar lá atrás. Eu gosto de estar na cozinha, eu gosto de estar mexendo em panela, eu gosto de estar... Falou de comida, é comigo mesmo. Né? E aí... Magro de ruim, diga-se de passagem. O Vitor também. Mas assim, aí eu descobri, com o passar do tempo, com o passar dos anos, que eu gostava de falar um pouquinho mais. Não sabia dessa parte da minha pessoa. O meu lado influente, os meus amigos analistas comportamentais também, acabou falando mais alto nos últimos tempos, né? Já que você ministra aqui a escola bíblica? Não vou não. Falei, não, chama outro. Eu não vou. Falei, será que dá para ir? Né? Mas vai que, eu nunca fiz. Vai que dá boa, né? E aí eu fui, não é que eu gostei, rapaz, do negócio? E aí me chamaram de novo e a gente continua indo. Mas é importante, né, o autoconhecimento. Já falei, eu vou repetir, que nós somos seres únicos e filhos do Deus Altíssimo. Uma coisa que eu costumo dizer lá em casa é que eu sou eu, você é você, jacaré é um bicho. Por quê? Apesar de a gente ser igual, né, somos semelhantes, a gente pode ser completamente diferente. E aí, cada um vai ser usado, né, para construir essa vocação, o nosso propósito. E Deus conhece a cada um de nós, e Ele sabe da nossa vocação também. Em Romanos 12, 6 a 7, diz assim: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é dom de servir, então devemos servir. Se é dom de ensinar, então ensinemos. Eu ouvi esses dias uma frase que falou muito forte ao meu coração, e eu espero que vocês também entendam, que é assim: Deus não precisa de mim para nada. Mas Ele conta comigo para a sua missão e para o seu propósito. Em Filipenses 2:13 diz assim: é Deus quem produz em vocês, tanto o querer quanto o realizar. Eu trouxe aqui um vídeo do basquete, né, para ilustrar aí como é que a gente pode chegar no mesmo propósito, se usarmos os nossos dons, a nossa vocação. E isso pode ser usado em todas as áreas da nossa vida. Mas e o chamado? Nós vimos que o propósito, a intenção de fazer algo, e a vocação é a disposição natural para uma atividade. E o significado do chamado é atrair a atenção. Quantas vezes durante o mês o Senhor atraiu a sua atenção? Quantas vezes durante esse mês a gente escutou o chamado do Senhor? Ontem aqui foi um negócio... Não foi um negócio.
né? Foi Deus. Foi Deus, foi Jesus falando de morte, falando de vida, né? Falando da vida que Ele trouxe a nós. Será que a gente ouve mesmo os chamados? Será que cada uma dessas coisas clama dentro da gente? Né? Porque com as histórias inspiradoras que a gente viu aqui durante o mês todo, a gente se identifica, né? Mas será que a gente consegue entender que esses chamados, que o chamado é para cada um de nós? Que o chamado, apesar de ser coletivo, ele é individual? Eu trouxe um outro vídeo também, o vídeo da Andressa. Provavelmente alguns de vocês já conheçam essa história. E eu vou pedir para os moços colocarem para a gente. Eu não enxergo se é moço, se é moça. Desculpa aí, eu só vejo a mão lá em cima. Esse vídeo... E ao domingo é a rádio e eu começo com a meditação. Tem das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Só um pouquinho, gente. Chegou mais um lá, chegou mais um. Até que e mais um, vai dar certo. são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Eu já levei a vida social, a gente já pulou, a gente já brincou lá dentro. E a catequese, o Frei, conhecia o trabalho que ele fazia aqui em casa, pequeno grupo, perguntou se eu tinha como ser professora da catequese. Aí eu perguntei pro pastor, e o pastor disse que podia. Então eu fui lá no Frei e avisei que eu poderia, mas eu iria ensinar o que eu sabia. E aí então eu fui. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz linha de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Quinta-feira eu faço meu primeiro reportagem. À noite, quinta-feira, a gente sai fazer algumas serenatas na casa de alguns irmãos da igreja. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Aos sábados eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é a minha semana. E eu disse, mas mãe, para mim poder montar meu pequeno grupo, eu preciso me batizar. E eu sentia que para mim me batizar era tarde demais. Começa de novo, que daí agora eu vou narrando. Então pede pro teu pai. Sentia aquele friozinho na barriga, sabe? Porque meu pai ele nunca foi adventista. Pai, eu preciso montar meu pequeno grupo. Mas para isso, eu preciso me batizar. Preciso me entregar a Jesus. Essa menina aí é a Andressa Duarte. Eu vou contar sobre Jesus, possam seguir o meu exemplo. Ela tem 13 anos. Eu só vou pedir para vocês colocarem no comecinho de novo, que daí eu vou falar na sequência. Andressa Duarte Barragán. Então, no domingo, essa moça ela faz uma parte de evangelismo na rádio. Olha como é que é a rádio da cidade dela. Ela faz evangelismo na rádio. Ela conta uma história bíblica e aí ela primeiro ela fala de um versículo, depois ela conta para as crianças. Na segunda-feira, o que ela faz? É um trabalho missionário na parte da tarde, porque ela estuda de manhã. Na terça-feira,
Ela faz visita ao asilo. Ela leva atividade para os idosos lá. Tem algumas pessoas até que Aí ela fala que eles são muito carentes, alguns não têm com quem conversar e se abrem bastante com ela. Eu já O amor levei que vida ela social. Professora da catequese. Aí eu perguntei pro Aí na quarta-feira, o professor disse que podia. que é bonitinho ela explicando isso, Eu avisei que eu poderia, mas eu iria ensinar o que eu sabia. E aí então já apareceu onde eu fui. Na quarta-feira, ela faz os trabalhos na casa dela, na garagem da casa dela. A gente São trabalhos de artesanato. Eles fazem decopagem, fazem artesanato com biscuit, aqueles vidros ali, porta-retrato. Eles fazem esse trabalho aí porque a comunidade onde ela vivia lá, nessa época, era uma comunidade assim, bem carente. Então era o que eles tinham, né, para ajudar na quinta-feira ela tinha um pequeno grupo. E aí, à noite, eles faziam uma serenata para alguns irmãos. Fica a dica. Tinha os irmãos, às vezes, passando por dificuldade. O que eles faziam? Eles se juntavam e faziam uma serenata. Na sexta-feira, ela tinha um grupo de oração intercessória. Detalhe, isso são crianças de no máximo 13 anos. Tá? Os menorzinhos tinham entre 5 e 13 anos. No sábado, antes de ir para a igreja, ela conta ali que ela levanta mais cedo e para ela poder fazer um outro caminho e convidar as crianças no caminho para irem para a igreja com ela. Eu preciso me batizar. E eu sentia que para mim me batizar já era tarde demais. Bom, já que você está insistindo, então assim, então gente, pode parar aí para mim. Se aquele friozinho na barriga, que ela ia contar. Pai, eu preciso... O que ela conta, né, no final do vídeo? Que ela queria... Ela foi num pequeno grupo e ela se apaixonou. Então, ela queria ter um pequeno grupo também. Ela foi conversar com a mãe dela, falou que ela queria ter um pequeno grupo. E aí, uma pessoa da igreja veio e falou para ela, minha querida, não é bem assim. Você precisa, né, primeiro você precisa se batizar, você precisa ser da igreja, daí a gente abre um pequeno grupo na tua casa. E aí, ela foi para a mãe dela. Mãe, eu preciso abrir um pequeno grupo aqui, eu quero ter. E aí, a mãe dela falou assim, menina, você é muito nova. Não tem nada a ver isso aí que você está falando, não. E aí ela começou a insistir tanto que a mãe dela falou assim, olha, se você conseguir convencer o teu pai, que não gosta nada de religião, que é totalmente contra a igreja, se você conseguir convencer ele, a gente, né, deixa você se batizar. E aí ela disse que foi uma luta para ela, porque ela achava que era tarde demais para ela se batizar. Uma criança de 13 anos... tendo essa visão de que era tarde, que estava tarde para ela se batizar. E aí ela convenceu o pai dela, acredito que foi o Espírito Santo, né? Convenceu o pai dela lá, ela batizou na quinta-feira, sábado tinha um pequeno grupo na casa dela. E aí ela continuou com esse trabalho missionário, nessa época ali, desse pequeno grupo dela, tinham 25 crianças, saíram 3 pequenos grupos da casa dela. Quando foi feito esse vídeo, eram mais de 80 participantes nos 2 pequenos grupos. E desses pequenos grupos, 17 crianças tinham se batizado e 3 pais de crianças tinham sido batizados através do pequeno grupo dela. Será que essa menina ouviu o chamado dela? Será que ela entendeu? Será que ela escutou o chamado? E toda vez que eu vejo esse vídeo, eu me emociono porque ela fala com um amor, com uma propriedade, sabe? E ela falando assim, mas é tarde demais, eu já tenho 13 anos para me batizar. Falo, Jesus, né? Que lindo. Essa menina realmente entendeu o chamado de Deus para ela. E ela foi fazer. E aí, né, já escutei também, depois que vi esse vídeo, mas a menina não tinha nada para fazer, 13 anos vai fazer o quê? Gente, que criança de 13 anos que vocês conhecem que se preocupa com um pequeno grupo?
Ela fala ali que ela viu uma pessoa falando de Deus e as pessoas entendiam o que aquele homem falava, aquele líder falava. Ela falou, nossa, eu posso fazer isso também, só que para criança. Em vez de eu fazer igual ele, que fala, né, para adultos, eu posso fazer isso para criança e eu posso apresentar Jesus para essas crianças. Essa menina entendeu o chamado dela. Ela atendeu. E qual que é a nossa justificativa para não fazer? Ela, no final, ela fala assim, que Jesus tem pressa. Ela fala, eu preciso fazer porque Jesus está voltando. E Jesus tem pressa. E essas pessoas precisam também conhecer o amor de Deus. Qual que é a minha justificativa para não estar fazendo nada com o meu chamado? Qual que é a minha desculpa para não estar fazendo nada com o que Deus coloca no meu coração? Qual que é a nossa desculpa? A nossa, mas eu trabalho demais. Mas eu... Pois é uma criança de 13 anos levando o amor de Cristo, porque ela entendeu o chamado dela. O que a gente tem feito para espalhar o Evangelho? Um dos nossos chamados está lá no texto que a Stephanie leu para a gente, em Romanos 10, a partir do verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Como estão os nossos pés? O que a gente está levando? O que a gente como cristão, o que a gente como adventista da promessa, o que a gente está levando para as pessoas? Como é que as pessoas vão acreditar que o Senhor é bom se elas não veem bondade em nós? Como é que as pessoas saberão que Jesus Cristo é amor se nós não levamos esse amor? Como que a gente vai dizer que somos verdadeiros discípulos se nós não praticamos aquilo que Ele ensinou? Todo aquele que ouviu esse chamado do Senhor e entregou a sua vida a Jesus foi chamado para fazer o bem. Jesus nos deixou orientações claras. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a salvação é boa para mim, eu tenho que querer isso para o outro. E não é o outro que está perto. Não é só para a minha família, não é só para os que estão dentro da minha casa. Eu preciso querer isso para todo mundo que eu vejo. Eu preciso ter isso no meu coração, de levar o amor de Cristo lá no supermercado, a hora que você está passando no caixa. Você não sabe como é que está o coração daquela pessoa. E se a pessoa te tratou mal, entenda que há uma dor ali, há uma ferida gritando. E a gente, como cristão, a gente não pode simplesmente daí enfiar o dedo nessa ferida. A gente tem que levar amor, a gente tem que ser parte do curativo, a gente tem que levar esperança para essas pessoas. Eclesiastes 9:10 diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a força, pois na sepultura para onde vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Mateus 25:13 diz: vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Para Andressa, Jesus já voltou. Eu não quis trazer imagens, mas a Andressa dormiu no Senhor com 14 anos. Num sábado de manhã, num acidente de carro. Ela diz na gravação: Jesus está voltando e nós não sabemos quanto tempo temos.
era urgente para ela. E tem que ser urgente para mim e para você. Se faz diferença na nossa vida, se fez diferença a morte e o sangue de Cristo, isso tem que ser urgente. A gente precisa levar a palavra com urgência. A gente precisa amar o próximo com urgência. A história dessa menina é fantástica. Porque ela, com 13 anos, ela conseguiu fazer muito mais do que eu com... Não vou falar a minha idade. Ela levou o amor de Deus. Ela levou a Jesus Cristo para essas pessoas. Depois da morte dela, o pai dela se batizou para dar continuidade ao pequeno grupo dela. Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo eu tenho? Quando eu vi pela primeira vez esse vídeo, foi tão forte para mim, foi tão impactante. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Tudo que me chamarem agora eu vou fazer. Tudo que vier no meu coração para fazer, eu vou fazer. Tudo que... É aquele primeiro amor. É isso que a gente precisa cultivar, que a gente precisa conservar dentro de nós. Meus queridos, Deus não chama seguranças, zeladores, médicos ou motoristas. Ele chama pessoas que podem e devem usar as suas vocações, os seus dons e os seus talentos para o mesmo propósito, a vida eterna. Todas as mulheres que ministraram aqui nesse mês aceitaram o chamado. Para umas foi tranquilo, né? Para outras nem tanto. Ontem, na sexta-feira, na verdade, eu pensei em ligar para o pastor. Pastor, eu não vou, não vai dar certo, não tenho o que falar, eu não vou porque não sou capacitada, eu não tenho autoridade para falar, eu não vou, na minha mente, né? Eu e os meus pensamentos. Cheguei a ir atrás do celular, fui fazer outra coisa no meio do caminho, porque daí pega um monte de coisa para fazer. E aí eu estava pensando nas minhas justificativas para não estar aqui hoje. Estava pensando nas minhas desculpas. Que desculpa que eu vou dar? Já está lá no boletim, que desculpa que eu vou dar para esse povo depois, né? O que eu vou inventar? A pessoa, além de pecar de não vir, ainda pecar mentindo para os outros. Mas Deus é tão bom. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que Ele só me respondeu uma coisa. E quando me veio essa voz, eu não sei dizer se ela era interna, se ela era externa, se foi no meu ouvido, se foi dentro da minha cabeça. Enfim, eu sei que foi o Senhor que falou comigo. Porque Ele me disse assim, não é sobre você. Você não vai para aquele púlpito para falar de você. Você não vai lá para se exaltar ou para falar do que você aprendeu. Não é sobre isso, Jaqueline. E todas as mulheres que passaram por aqui também entenderam isso. Que não era sobre elas. Mesmo temendo, mesmo tremendo, como eu tremia muito hoje, a gente precisa anunciar. A gente precisa falar do amor de Deus. A gente precisa ter isso vivo no nosso coração. E assim como a gente viu a representação aqui ontem, que a gente entenda e que a gente valorize o sangue de Cristo que foi derramado por mim e por você. Que você possa ter isso no teu coração. Isso também me faz enxergar com toda clareza que Ele usa e Ele capacita quem Ele quer. Se você sente no teu coração algo queimando, quando você ouve falar de Jesus, se você sente no seu coração algo queimando, quando você escuta algum dos chamados, né, que as irmãs trouxeram aqui, pode ter certeza que é o Espírito Santo te mandando um recado. Fala, meu querido, é aí. É para isso que eu te chamei. Eu te chamei para levar as boas novas. Eu te chamei por um único propósito, a vida eterna. Não só a tua, a vida eterna dos teus irmãos, a vida eterna dos teus amigos, a vida eterna da tua família. É para isso que nós fomos chamados. Quando a gente deixa Jesus falar com a gente, quando a gente deixa Jesus
entrar, a gente sente o amor de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Se você sente isso, se sinta abraçado pelo Espírito Santo. Jesus nos chama para fazer parte da eternidade com Ele. E eu, assim como vocês, fui chamada para ser bênção. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei a situação em que eu estive, para poder entender que eu fui chamada para ser bênção. Assim como cada um de vocês.